Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Aqui diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Essa passagem de Efésios capítulo 2 é uma passagem riquíssima, né? São 10 versículos que contêm muitíssimos ensinamentos preciosos sobre a nossa salvação, sobre a fé, sobre a obra de Deus por meio de Jesus Cristo. E eu creio que não será possível, de fato, explorarmos completamente essa passagem, mas eu gostaria de focar em alguns aspectos dessa passagem que tem a ver, inclusive, com o que o pastor Alex pregou no domingo passado, sobre nós realmente vermos como discípulos de Jesus, e também sobre o que nós estudamos, quem estava na célula de ontem, sobre esse discipulado, né? Bem, uma das coisas assim que me ajudaram muito a compreender que a Bíblia ele era a palavra de Deus que merecia confiança, foi o seguinte: quando eu comecei a frequentar a igreja, numa reunião de jovens lá em Rude House, nos idos da década de 80, né? No início da década de 80, na verdade, para ser mais preciso, uma das coisas que me deixavam bastante preocupado é o seguinte: bom, essa turma que está estudando aqui a Bíblia, eles realmente creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas e se não for a palavra de Deus? A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o único caminho. Mas se a Bíblia estiver enganada a esse respeito e realmente Jesus Cristo não for o único caminho? Porque como eu posso ter tanta certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Bem, e existem muitas razões que eu posso dar de por que a Bíblia é a palavra de Deus. E depois que a gente estudou no seminário, você fica realmente convicto de que este livro, ele foi assim, escrito e ele foi compilado de uma forma tão espetacular, ele é tão correto naquilo que se refere à arqueologia, à história, à geografia, que a gente realmente fica convencido que esse livro não tem erro. Agora, na época, eu não tinha nenhum conhecimento desse tipo.
E era natural que eu tivesse essa dúvida, assim como muitos de vocês talvez possam ter, né? E para mim, o que realmente me fez, daquele momento, me convencer de que a Bíblia, ele falava a verdade, era porque ele fazia uma descrição muito apropriada de quem eu era. E isso é uma coisa interessante porque provavelmente ninguém teria coragem de dizer para mim, por exemplo, isso que a Bíblia diz: olha, você está morto em seus pecados e suas transgressões. Você está morto. Considere-se morto, né? Você segue este príncipe do poder do ar, esse Satanás, esse príncipe do mal, que atua em todos que vivem desobedientes. E você é um desobediente de Deus. Você só fica fazendo o que é a vontade da sua carne, aquilo que é a sua lascívia, o seu desejo, e esses pensamentos maus. Você é assim, né? E por isso você não merece nada além do que a ira de Deus. Bom, isso aqui obviamente eu reli de novo os primeiros 3 versículos, mudando um pouquinho, mas eu posso elaborar um pouco melhor isso e dizer mais exatamente o que significa isso. E a Bíblia nos fala de como nós somos em outras passagens também, não é? Então, mas o meu ponto aqui não é tanto entrar nesses detalhes, mas o ponto é o seguinte: o ponto é que realmente a descrição que a Bíblia nos faz do ser humano, ele não é nada abonador, é muito desamonador, na verdade. E particularmente eu, na época, e acho que muitos de nós pensam, né? Puxa, eu não sou um cara que seja tão ruim assim. E eu realmente, sinceramente, não achava que é um cara que fosse ruim. E por isso que eu não me preocupava muito com essa coisa de salvação, porque eu achava que realmente aquilo que eu fazia com cuidado, era um bom filho, um bom estudante, enfim, era um bom várias coisas, na minha modesta opinião, né? Mas, interessante, e ninguém realmente nunca me falou na cara que eu era um safado, ou que era um petulante, enfim, muitas coisas que realmente eu era. Aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a ver, mas por que a Bíblia fala tanto que o homem é assim? Por que a Bíblia fala tanto que o coração do homem é enganoso? Por que a Bíblia fala tanto disso? Lógico, a Bíblia fala tanto disso, por isso que eu pensava, né? Esses crentes só ficam pensando nesse pecado, só fica pensando nisso daí, inclusive achando que o pecado é a razão de tudo, então roubou é culpa do pecado, né? Não é culpa do cara. E eu achava várias coisas que realmente me distraíam, mas no fundo, no momento que eu entendi que a Bíblia, ele fazia uma descrição muito pormenorizada de quem eu era, e de que de fato, eu não era nada disso que eu aparentava ser. Então eu comecei a entender que a Bíblia tinha razão a respeito de mim mesmo. E essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, de que realmente eu estava distante de Deus. E mais do que isso, eu realmente necessitava de Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender é realmente entender quem nós somos. Eu não sei, vocês leem, existem os livros que fazem sucesso. São livros, assim, se você for olhar, tem muitos livros que fazem sucesso, que fazem descrições do ser humano que são muito trágicas, não é verdade? Pessoas assim completamente doidas que aparecem são os protagonistas dos livros, cada sofrimento, cada angústia, cada maldade, cada traição, e quanto mais complicado, mais vende o livro. Os artistas famosos,
existem vários tipos de artistas, mas existem artistas que descrevem o lado sombrio do ser humano, e normalmente as pessoas não gostam de coisa sombria, mas aquilo realmente chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque de fato, no fundo as pessoas se identificam. Puxa vida, essas coisas que estão sendo descritas, eu me identifico. E na verdade, mesmo que eu não aparente isso daí, no fundo, essas coisas estão dentro de mim. E essa compreensão é realmente importante para que a gente possa entender o que Deus fez por nós. Essa compreensão é importante para a gente entender o que nós somos diante de Deus, né? E por isso que eu gostaria de compartilhar justamente esta passagem, uma parte dessa passagem que fala sobre essa nossa condição. E como nós somos assim, esta é a razão por que nós temos que ter um novo nascimento. Então, no fundo, quando, por exemplo, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, você precisa nascer de novo, né? Porque se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Esta palavra, ele realmente significa que da maneira como nós estamos, nós não poderemos ver o reino de Deus. É necessário que aquilo que somos, ele seja completamente transformado. É como se a gente pegasse uma massa de argila, que tem lá uma forma, a gente pega, joga água, se transforma essa argila em argila novamente, né? Essa estrutura em argila e faça de novo. Esse é um tipo de imagem que inclusive Isaías usa, né? Que Deus é um oleiro que nos molda. É necessário que nos refaça de novo. E esse novo nascimento que Jesus Cristo fala e que Paulo fala também, é justamente isso. Nós precisamos ter a nossa vida completamente renovada, temos a nossa vida completamente renascida, né? Precisamos de um renascimento. Por quê? Porque nós estamos mortos. Esse é o diagnóstico que Paulo faz. Nós estamos mortos. Paulo fala assim, olha, antes de vocês conhecerem Jesus, vocês estavam mortos. Mas Deus nos deu vida, né? Ele diz assim no versículo 4: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. E ele depois fala uma frase assim, muito impressionante, que nós vamos voltar adiante. Mas o que significa? Por que nós precisamos desse novo nascimento? Aqui diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Se nós não tivermos uma nova vida, nós somos também nós somos merecedores da ira de Deus. Se nós não estamos com Deus, também nós estamos vivendo na escuridão. Quer dizer, essa passagem e outras passagens da Bíblia nos mostram exatamente que da maneira como se nós estivermos sem Deus, tudo isso está acontecendo conosco. E uma pergunta que a gente precisa fazer neste momento é o seguinte: Deus é rico em misericórdia, e com grande amor Ele nos amou, diz o versículo 4. E no versículo 5 diz, Deus nos vida com Cristo. Ele nos deu vida. Essa relação de nós, antes de conhecermos Cristo e depois de conhecermos Cristo, tem tudo a ver com vida. É interessante que Jesus usa esse termo renascer, nascer de novo. Desde o
domingo passado e também na célula de ontem, para aqueles que participaram, nós estamos refletindo sobre o que é ser discípulo de Cristo. E uma das coisas que nós temos que pensar é o seguinte: nós podemos ser até ter o nome de cristão, nós podemos até frequentar a igreja, nós podemos até ser membros de uma igreja e não necessariamente ter a experiência do novo nascimento. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente olhar com cuidado para os nossos corações. Se tornar um seguidor de Jesus não é dizer, bom, aqui estão as coisas que eu acredito, eu assino embaixo, realmente isso que a Bíblia diz é verdade, eu assino embaixo e agora eu sou um seguidor de Jesus. Não é assim. Compreender quem nós somos e compreender a salvação é uma parte disso, mas parece-me que a relação com Jesus, ele é muito mais do que isso. A gente estava falando ontem sobre negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo significa abrir mão da nossa vontade e deixar que Deus tome conta de nossa vida. Jesus tome as rédeas da nossa vida. Mas isso só será possível se Deus ele estiver realmente no comando de nossas vidas. Se isso não acontecer, isso não será possível. O trecho que Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim, Deus nos vida com Cristo quando estávamos mortos em transgressões. Olha que coisa interessante. Esse versículo diz que pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus, Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. O que isso significa? Significa o seguinte: significa que nós estávamos mortos e Deus, porque é misericordioso, veio até nós e nos deu vida. Aqui não diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e daí a gente percebeu que eu estava morto, mas isso é uma coisa um pouco estranha, né? Porque realmente, se você está morto, você está morto. E é por isso que Paulo usa essa palavra. Não é que eu percebi, puxa vida, eu preciso. Se eu percebi alguma coisa, já Deus atuou em minha vida. Se eu percebi que eu preciso de Deus, essa percepção, quem colocou em nossos corações é Deus. Por isso que esse trecho é tão importante. Deu-nos vida com Cristo quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões. Quando num determinado momento, eu compreendi que eu precisava de Jesus, e daí numa noite lá no culto de Rude Ramos, eu levantei a mão e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu pensei que eu tinha aceito Jesus naquele momento. Então eu pensei, bom, agora eu estou fazendo uma decisão de seguir a Jesus. Mas depois eu percebi que na realidade, Deus, Ele já estava operando no meu coração. Naquele dia e na noite anterior e nas semanas anteriores, quando eu comecei a ter dúvida realmente se eu era aquilo que eu pensava ser, ou eu realmente estava perdido como a Bíblia ensina. Quando eu comecei a pensar sobre isso, na verdade, o Espírito Santo de Deus já estava operando na minha vida. Então, isso que nós estamos falando aqui, é a ação de Deus antes mesmo de eu ter fé. Eu não tenho fé e daí eu fui salvo. Não. Deus me tocou primeiro. Deus me atuou no meu coração em primeiro lugar, antes mesmo que eu tivesse fé e pudesse professar a minha fé. É isso que ele diz. É isso que significa esse texto quando diz: Deus
Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, Deus, Ele chegou antes mesmo que eu pudesse fazer alguma coisa, tocou no meu coração, na minha vida e me ressuscitou, num certo sentido, me fez renascer. Eu estava morto e ressuscitei. Essa é a experiência. Por isso que é uma experiência completamente diferente de simplesmente você dizer: oh, eu acredito nesses ensinamentos, eu acredito nessa doutrina e por isso eu sigo a Jesus. Não. É uma experiência de você compreender que você estava completamente morto e Deus ressuscitou. Você sabe, pode existir uma experiência mais forte do que você realmente saber que você está instalado e morto na sarjeta e Deus ali te dar vida e ressuscitar. Então, o processo de conhecer a Deus, ele envolve em primeiro lugar o processo de conhecermos a nós mesmos. E a gente precisa estar atento ao Espírito Santo e à voz de Deus, que nos faz conhecer primeiro quem nós somos. E se você se sente incomodado por quem você é, então você está sendo tocado por Deus. Ontem nesse negócio nós estávamos falando sobre negar a nós mesmos, e aí surgiu uma pergunta: mas e quando a gente sabe que a gente tem que fazer uma coisa, mas a gente não consegue fazer e luta por isso? Eu falei, bom, quando isso acontece, é porque nós estamos querendo, nós estamos lutando para realmente seguir a Jesus. E mesmo que você realmente tenha nascido de novo, o seu velho homem ainda está ali, lutando contra o novo homem. Quer dizer, nós não estamos completamente livres do nosso corpo, né? Nós não estamos completamente livres da nossa desse efeito do pecado em nós, ou da transgressão, como é que eu posso dizer? Da desobediência, né? Então, nós vamos sendo transformados. Quer dizer, nós temos a experiência do renascimento, mas o corpo, ou nós seremos totalmente livres disso somente quando nós passarmos por uma outra vida e recebermos o chamado corpo glorificado. Bom, essa é uma outra história. Mas voltando para essa coisa da vontade, é assim: se você está lutando porque você sabe que Deus quer, a vontade de Deus que você tenha tais e tais ações e sentimentos, mas você não consegue fazer assim, você está lutando, então provavelmente você está no caminho certo. Porque se você não sente nenhuma luta, então talvez você não esteja no caminho certo, porque você acha que aquilo que você faz está bom e você nem sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida, realmente. Então, a minha experiência quando eu conhecia Jesus foi assim. Realmente eu comecei a ficar muito incomodado com o que eu era. E eu não me senti incomodado com o que eu era, mas a partir de um determinado momento eu comecei a me sentir incomodado com o que eu era. E ali o Espírito Santo estava dirigindo a minha vida, e sem eu saber. Então, se você sente que de alguma forma você se sente incomodado, porque parece que aquilo que você é e aquilo que Deus fala dos seus filhos é diferente, ou os valores que Jesus quer de nós, ou que a Bíblia ensina, e aquilo que nós pensamos, a gente até sabe sobre o amor, sobre o perdão. E por que é tão difícil, né? Amar, ou por que é tão difícil perdoar? Se isso incomoda, então saiba, realmente o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. E assim vai. Em primeiro lugar, Deus nos toca e nos faz reviver. Essa é a chamada regeneração. A regeneração. Sabe, a regeneração do nosso coração, ele vem antes da fé. Deus primeiro toca em nós.
Deus primeiro nos regenera. Deus primeiro nos faz conscientes de quem nós somos e transforma o nosso coração, em primeiro lugar, antes que nós possamos expressar a nossa fé. E daí nós teremos condições de expressar a nossa fé. Então é uma obra completa do Espírito Santo de Deus desde o início. Primeiro a regeneração, depois a expressão da nossa fé. Por isso que muitas vezes, realmente, quando chegamos no momento em que nós vamos expressar a nossa fé, muitas coisas já aconteceram e temos uma certa facilidade de expressar a fé. Justamente porque Deus já fez a obra de regeneração, de transformação do nosso coração. E é por isso que, mesmo quando pessoas que têm muita dificuldade, né, de crer em Deus, ou que tem muita tem muita coisa contra, como eu era, eu tinha muita coisa contra o cristianismo e falava um monte de coisa ali, mas chega um momento que simplesmente quando se trata de expressar a sua fé, ela vem naturalmente, porque Deus já fez a obra da sua vida, não somente naquele momento, mas em vários momentos anteriores. Por isso que é tudo obra da graça de Deus, que é rico em misericórdia. Ele é tão rico em misericórdia que Ele chega até nós, mesmo quando nós estamos mortos, e nos revive e nos salva. A partir dali, nós começamos a andar o caminho do discipulado. No versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Interessante que ele fala que nos ressuscitou. Justamente, nós estávamos mortos e nos ressuscitou. Então, nós estávamos naquela condição sem vida espiritual e nos ressuscitou. Nós estávamos naquela condição sem ter condições de dialogar com Deus e nos ressuscitou. Por que a palavra morto é tão apropriado? Porque, bom, eu não sei, eu não quero falar de coisas macabras aqui, mas você certamente não vai pegar uma pessoa que está, morreu, você não vai falar com esse defunto, você não espera. Às vezes até tem gente que fala com defuntos, mas assim, porque, enfim, quer expressar a sua emoção naquele momento e tal, mas normalmente a pessoa morreu, você já não vai falar com ele e nem espera uma resposta. Se tiver uma resposta ali, você vai dar um pulo, por isso que Paulo usa: nós estávamos mortos, porque ali não existe comunicação. Não existe comunicação. Aqui a gente não para muito para pensar, mas quando Paulo fala nós estávamos mortos, é uma descrição muito feia mesmo da situação. Olha, você estava morto. É uma situação, diante de Deus, é como se nós estivéssemos mortos, completamente, sem condição nenhuma de se comunicar com Deus. E por isso que, quando Jesus nos ressuscita, Jesus faz nos renascer, nós revivemos. E aí o que acontece? Pela primeira vez, nós temos condições de nos comunicar com Deus, como nós deveríamos ser quando Deus criou a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, poderíamos conversar com Deus. Depois da desobediência e do pecado do ser humano por meio de Adão, nós estávamos em pecado, estávamos mortos, sem poder nos comunicar com Deus. Mas Ele nos faz reviver, faz nos ressuscitar, renascer, e assim nós ganhamos novamente vida. Então, olha, o que acontece conosco nessa experiência com Jesus é uma coisa extraordinária. Eu comecei a ter consciência de tudo isso muito tempo depois que eu levantei minha mão e disse: eu quero realmente seguir, aceitar a Jesus. Muito tempo depois que eu tive, e ainda fico maravilhado com a dimensão do que isso significa. Mas é realmente isso. Por isso que quando a gente se depara com situações em que a pessoa diz que quer e que segue a Jesus, mas aquilo não faz diferença nenhuma na sua vida, ou diz que segue a Jesus, mas os mandamentos de Jesus
Eles não fazem diferença para ele. Ou diz que segue a Jesus, mas nem sequer conversa com Deus, nem sequer saber o que Deus quer, nem sequer ter a experiência maravilhosa de você poder realmente se comunicar com Deus como uma pessoa viva e não como alguém que não pode se comunicar. Todas essas riquezas são riquezas maravilhosas da vida de quem está vivo, né? Da vida de quem está vivo e, portanto, tem o privilégio de poder ter esta comunhão, o que nós chamamos de comunhão, esse relacionamento. Portanto, quando nós somos desafiados a viver como discípulo de Cristo, todas essas facetas da vida cristã, elas vêm à tona. É por isso que, certamente, viver como discípulo de Cristo envolve alguns sacrifícios ou algumas decisões, ou mesmo a cruz, né? Jesus Cristo diz, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E muitas pessoas entendem que tome a sua cruz é realmente um grande sofrimento, e aquilo assim, você só vai ficar preocupado com o sofrimento da vida cristã, mas não é isso. Bom, o pastor Alex mesmo falou que tem um peso que nós temos que carregar, é aquele peso que vai nos ajudar, ou vai ajudar o navio a andar. Mas na verdade, além disso, essa cruz, o foco dele não é o sofrimento. O foco dessa cruz, ele não é que nós vamos sofrer, ou que nós temos que realmente abraçar o sofrimento e seguir com ele. Isso faz parte da vida cristã. Mas o foco dessa cruz é Cristo. Tome a sua cruz, isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Nós ressuscitou com Cristo. Nós morremos com Cristo na sua cruz e ressuscitamos com Cristo. Então, quando nós vamos carregar a nossa cruz, nós vamos fazer exatamente como Cristo fez. Nós vamos morrer. Cristo morreu por nós e nós vamos morrer também. Morrer para todas as nossa vida antiga, e vamos viver uma vida nova com Cristo, né? É isso que ele quer dizer. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez, já diz, nos fez assentar no passado, das regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, Deus, ele já nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós já estamos lá. Aqueles que foram tiveram a experiência do novo nascimento. Esse trecho todo ele é muito rico e maravilhoso, né? Eu gostaria de deixar para um outro momento a continuação disso daqui. Mas eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre este aspecto da nossa vida novamente. O que significa nascer de novo? Será que como é que é a sua experiência do novo nascimento? Sabe que John Wesley, ele já era pastor. Vocês já ouviram falar de John Wesley, né? É um reformador, o fundador da igreja metodista, e ele teve uma experiência com Deus, que ele diz, olha, esta experiência foi a minha experiência da salvação. E ele então, ele já era pastor, ele já era pregador, mas existia algo no seu coração que realmente ele sentia, algo está faltando nessa minha vida cristã. E ele orava bastante, buscando a Deus, e em um determinado momento ele sentiu um ardor no seu coração. E aquele ardor o fez perceber como ele era pecador e quanto ele necessitava realmente dessa salvação, dessa graça, e que tudo que ele estava fazendo e tudo que ele não era nada sem essa graça de Deus, sem essa transformação que Deus podia dar. Mas o meu ponto é justamente esse ardor no coração que ele descreve é justamente essa experiência do Espírito Santo tocar no seu coração
e começar um processo de regenerar-se. Eu conheci lá no Japão um missionário que ele também teve essa experiência. Ele era missionário já. Ele estudou em uma universidade chamada Yale, uma universidade muito, muito boa, uma universidade chamada Ivy League, né? Bom, enfim, é uma universidade muito boa dos Estados Unidos. E lá eles têm um curso de teologia que é um curso que parece mais um curso de filosofia e teologia do que realmente um curso de formação de pastores. Não é um curso de formação de pastores. E para você entrar lá não precisa ser cristão, na verdade. Você pode fazer o exame e entra. E ele fez esse curso de teologia, e naturalmente depois de fazer o curso de teologia, ele vai ser um profissional do ministério cristão, e ele virou pastor, ele virou missionário. Eu estava no Japão. E ele participava das reuniões que nós participávamos, de estudantes estrangeiros. E em um determinado momento, ele compreendeu que ele não conhecia Jesus. Ele compreendeu que tudo isso que a Bíblia estava, que ele conhecia. Ele estudou 4 anos de teologia numa universidade muito boa, estudou muito de Bíblia, mas ele percebeu que aquilo, ele realmente não experimentou aquilo que estava ali. E o que ele fez? E aí sim, eu vejo como é essa ação de Deus, né? Ele era missionário, ele não ensinava no nosso grupo, porque ele era missionário de uma outra igreja, mas ele estava ali no nosso grupo. Ele fez tudo, confessou seus pecados, aceitou Jesus, aceitou que realmente Jesus, daquele momento, ele compreendeu, né, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Compreendeu que ele nasceu de novo, porque ele experimentou isso no seu coração, e foi batizado. Foi batizado ali. Ele não estava preocupado o que as pessoas iam achar, porque para ele isso não era importante. Era realmente o que estava acontecendo no seu coração. Bom, eu não estou dizendo com isso que todo mundo que frequenta a igreja precisa passar por isso de novo. Não é isso. Não é isso. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que a nossa vida com Deus, ele é muito mais do que simplesmente certas convenções. Aceitar isso, aceitar aquilo, de você dizer sim para isso, sim para certas doutrinas. É muito mais do que isso. É realmente compreender que antes mesmo de nós professarmos a nossa fé, Deus está agindo na nossa vida. Antes mesmo de nós dissermos, eu quero fazer a tua vontade, Deus está agindo na nossa vida também. Então é compreender que tudo é por causa da graça de Deus. E por causa dessa graça de Deus é que nós podemos viver. E é uma coisa que vai muito além do nosso entendimento. É um entendimento que o Espírito Santo transforma em ação. Por isso eu queria encorajar a todos para que pudessem fazer uma reflexão sobre como está a sua vida, sobre quem você realmente entende que você é e quem você entende que é Deus. Será que a sua vida com Deus hoje, ele é tal que ele impacta a sua vida de uma forma profunda? Quer dizer, como seria a sua vida se você não tivesse Jesus? Como seria a sua vida se você não fosse regenerado? De que forma ele seria diferente? Ou ele não seria diferente? Será que ele não seria diferente? Porque se aquilo que você vive hoje não é diferente daquilo que você vive antes de conhecer a Cristo, ou se aquilo que você vive hoje não é diferente do que se você não conhecesse a Cristo, então algo está errado. Algo está errado. Algo precisa mudar. Bem, vamos orar. Querido Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que
mesmo antes de nós nos darmos conta do Senhor, ou da nossa fé, o Senhor já trabalha em nossos corações. O Senhor, pelo Teu Espírito Santo, toca em nossos corações, para que nós começamos a enxergar quem é o Senhor. O Senhor nos dá vida, para que nós possamos, através da ação do Senhor em nossas vidas, poder compreender quem é o Senhor e quem nós somos, e também podemos, a partir daí, professar a nossa fé. E a partir daí experimentar realmente uma vida com o Senhor dia a dia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos seguir como discípulos de Cristo, porque o Senhor realizou esta obra de regeneração, de transformação, de novo nascimento em nós. Mas, Senhor, nós queremos Te pedir realmente que nós possamos viver em toda a sua plenitude esta experiência que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos, Senhor Deus, Te pedir para que nós possamos realmente compreender a Tua vontade e seguir. Que nós possamos viver a vida que o Senhor planejou para nós, porque isto é a cruz que o Senhor nos deu. É cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. É cumprir com todas as suas alegrias e tristezas e sofrimentos, mas também um pleno sentido de satisfação, aquela vida que o Senhor projetou para nós. Então nós queremos Te pedir, Senhor, faça-nos andar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos realmente, conhecendo quem nós somos e conhecendo quem o Senhor é, nós possamos compreender o quão maravilhoso é essa regeneração que o Senhor produziu, esse novo nascimento que o Senhor produziu em nós, e assim possamos ser testemunhos vivos dessa transformação. Ajuda-nos, Senhor Deus, dia a dia, e que a cada dia nós possamos ter a consciência, a clareza de que o Senhor tem para nós preparado uma vida maravilhosa, Senhor Deus, a Tua presença, como filhos Teus, regenerados e transformados. Obrigado, Senhor Deus, por essa promessa que o Senhor concretiza em nós. Em nome de Jesus é que oramos, Senhor. Amém.